No programa de hoje, eu converso com o professor Silvio Venosa. Quem trabalha com direito conhece bem as obras do Dr. Silvio. Ele é o que chamamos de doutrinador, ou seja, um estudioso de determinada área do direito que escreve livros aprofundando assuntos que os professores das faculdades de direito, os juízes e os membros do Ministério Público às vezes só conhecem superficialmente. Para as pessoas entenderem, grosso modo, quando vamos defender um cliente, para mostrar ao juiz que a nossa tese faz sentido, nós recorremos a livros como os do professor Silvio Venosa. No caso, ele se dedica ao direito civil, que é a parte do direito que regula as relações das pessoas nas questões patrimoniais, obrigacionais e familiares, entre outros. Então, se você comprou, vendeu, não pagou, separou da mulher, morreu, por exemplo, é o direito civil que diz como o juiz deve resolver os problemas que surgirem dessas relações. Nessa primeira parte da conversa, Dr. Silvio fala da vida dele como juiz e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, dá dica aos advogados e chama atenção para um tema muito interessante para os dias atuais. Tudo que você publica na internet é patrimônio seu, do Google, do TikTok ou das outras redes sociais? Se você morrer, esse material pode ser considerado herança? Assiste aí, comenta e nos siga para acompanhar as próximas conversas. Doutor Silvio Venosa, professor, aliás, é uma honra tê-lo conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, Clésio. Bom, professor, eu imagino que o conjunto das suas obras, tão bem aceito em todo o Brasil, deva lhe dar muito orgulho, né? Olha, a maior satisfação é sabermos que nós estamos ensinando uma porção muito grande dos nossos estudantes. Quando eu entrei na faculdade, isso já vai muito tempo, nem vou dizer quanto, eu entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a USP, não é? E via todos os meus colegas, desde o primeiro ano, com os livros do professor Silvio Rodrigues e do professor Washington de Barros Monteiro. Sempre me apaixonei pelo direito civil. Meu pai trabalhava na área civil, não é? Ele era advogado. É um advogado militante, não era nenhum acadêmico. E, na verdade, eu, durante todo o meu curso, admirei muito esses professores de direito civil. Esses dois que estavam na USP, que eram da USP, o professor Caio Mário, do Rio de Janeiro, o Orlando Gomes, da Bahia, que eram os principais cultores do direito civil da época. E eu dizia, olha, um dia eu vou ter o prazer, a satisfação e a honra de, em qualquer faculdade do Brasil, ver os alunos de direito carregando meus livros. E esses meus livros verdinhos estão hoje, sem dúvida, já há muito tempo, na mão de todos os alunos do Brasil. Quando eu visito as faculdades, antes desse problema que tivemos e passamos a ter muita coisa online, não é? Diminuir muito as viagens, mas eu tinha o prazer de, qualquer faculdade do Brasil que fosse, ali estavam os meninos, as meninas, os estudantes com meus livros. E eu me lembro que num dos posts que o senhor publicou nas suas redes sociais, o senhor mencionava até a cor dos livros do Dr. Silvio Rodrigues e do professor Washington de Barros Monteiro, né? Sim, o Silvio Rodrigues azul, uma contracapa azul clara e o livro azul marinho. O professor Washington de Barros Monteiro, a sobrecapa era a cor de abóbora e os livros eram em marrom. Tenho-os até hoje. Por que o senhor escolheu o direito, professor? Aproveitou aí, talvez, o histórico do seu pai por ser advogado ou não teve nenhuma relação? Bom, na época, no curso secundário, quando nós terminamos 4 anos de ginásio, tínhamos que escolher se íamos para o curso clássico, que tinha uma propensão para as ciências sociais, né? Estudava-se muito português, literatura, línguas, latim, e para o curso científico estudava química, física, matemática. Eu nunca tive pendores para ciências exatas. Era um péssimo aluno de matemática, mas era um excelente aluno de latim, português, literatura portuguesa, inglês, francês, história. E essas ciências sociais
com a presença marcante do meu pai e de todos os próceres dele, os colegas dele. Ele também era formado pelo Lago de São Francisco. Eu fui levado ao curso de Direito, mas sempre achei, desde que entrei na faculdade, que ia me dedicar mais à cátedra, ao ensino, e não seria um aluno, um advogado batalhador como ele era naquela época, não é? E o destino me levou à magistratura, eu tive a suprema honra de integrar a magistratura paulista durante 25 anos. E ao sair de lá, para não me sentir aposentado, fui para um dos maiores escritórios do Brasil, onde estou até hoje, tantos e tantos anos. Ali eu tinha um colega de turma que sempre me dizia: se você se aposentar ou quando você se aposentar, venha para o nosso escritório. E eu me aposentei e no dia seguinte estava no escritório para não me sentir aposentado. E, na verdade, nunca me aposentei. Continuo ensinando, continuo escrevendo alguma coisa, continuo estudando. E a atualização dos livros, que são muitos, né, Uhum. é algo de muito complexo. Ontem mesmo eu falei: "Puxa, estou tendo uma folguinha, acho que vou descansar uns dias". Aí me chega da editora o e-mail com o primeiro e segundo volume para atualizar. Falei: "Não vou ter folga, vamos começar". E são muitas edições já, né, professor? Eu Sim, vi sim. que nessa coleção, do Direito Civil, salvo engano, 23ª edição, quer dizer, não é uma marca fácil de se alcançar, né, numa área tão segmentada como essa do direito. Esse curso ele tem a idade do código, né, Uhum, mas a primeira edição ainda saiu de acordo com o código de 16. A partir da segunda, todas as edições já pelo código recente, o atual, e nós uhum. fomos o primeiro autor a lançar uma obra comentando o novo código, porque eu já estava preparado, já vinha estudando há muito tempo o projeto do Código Civil atual. Agora eu percebi também nessas postagens do senhor que, o senhor demonstra um enorme carinho pelo professor, Miguel Reale, a quem também tive o prazer de conhecer pessoalmente, e eu queria saber em que medida as aulas dele fez do senhor um partidário do direito natural. Bom, não só do direito natural, mas da teoria tridimensional do direito, né. Uhum, Miguel Reale era um fenômeno. As aulas dele eram mágicas. E a teoria dele é muito fácil de você ensinar, porque ensinar filosofia é algo complexo, mas ele tornava a matéria fácil. Nós tivemos outros professores, temos vários professores de filosofia do direito, não vou citar nomes, mas a uhum. clareza do professor Miguel Reale era patente e evidente. De modo que ele me influenciou muito, todo o meu raciocínio é em cima da teoria tridimensional, é em cima do direito como um fato histórico, tanto que todas as minhas obras têm uma introdução histórica mais ou menos profunda. A presença dele está muito patente nas minhas obras. E eu tive a felicidade ainda de ser aluno, no primeiro ano, do professor Gofredo da Silva Teles, outra pessoa incomparável na área, principalmente da filosofia do direito, da compreensão do direito, né. Esses 2 professores dirigiram o meu pensamento jurídico. O senhor diz, inclusive, que o Norberto Bobbio, né, conhecido por ser um defensor do positivismo, passou a dizer que era positivista na forma, mas justnaturalista na Ele aplicação da escreveu lei. isso, né, ele escreveu isso. Mostra que você leu minhas obras, né. Ele Sim, escreveu claro. isso. Eu cheguei a assistir algumas palestras do Bob, trouxe para o Brasil, ele já estava bem idoso. Então ele Aham. dizia isso, sim. Agora, dentro dessa discussão entre direito natural e direito positivo, professor, numa época em que a gente vive aí uma busca desenfreada pela
informatização das decisões, eu não digo nem do sistema do processo eletrônico, mas uma preocupação em tornar, massiva, digamos assim, as decisões através da informática. Como é que o senhor enxerga esse conflito entre o direito positivo e o direito natural? Nós precisamos nos adaptar e não podemos esquecer que o direito é uma ciência social. Sendo ciência social, ele depende do ser humano. E nem duas ações de despejo por falta de pagamento são iguais. Elas têm nuances, e só o Uhum. juiz pode perceber. E só o juiz pode perceber conflitos que normalmente não são bem descritos nos processos, mas que na audiência de instrução e julgamento, nos depoimentos, o juiz percebe e o juiz vai julgar com aquele sentimento que ele tem de justnaturalista, ou mesmo que eles tenham uma tendência ao positivismo, é um positivismo minorado. Nós não podemos transformar as decisões num silogismo matemático, porque Sim. esta é uma noção absolutamente errada do direito. Cada caso é um caso. Nós podemos ter decisões repetitivas, sim, claro. Podemos Uhum. dinamizar os tribunais com decisões repetitivas, mas cabe ao advogado apontar e ao juiz decidir que há decisões que, ainda que aparentemente repetitivas, não são. Então, a presença da alma do juiz, da alma dos advogados, dos procuradores nos processos é imprescindível. De modo que me amedronta demais que nós passemos a um simples teorema matemático às decisões judiciais e o pensamento jurídico. Não pode ser assim. Salvo engano, professor, a análise de preenchimento dos pressupostos do recurso especial no STJ já vem, sendo feita por robôs e, em muitos casos, acabou gerando problemas, né, porque, os ministros entendiam que, eh, o robô, nas suas falhas naturais, não tinham justamente essa capacidade que o senhor acabou de mencionar, que é de diferenciar aspectos entre um processo e outro. Eu vi opiniões, muito contundentes do senhor em relação ao distanciamento dos magistrados dos processos. O senhor dizendo que participou de julgamentos em que os julgadores nem sabiam do que se tratava o processo em pauta. O senhor acha que é uma tendência também dos tempos modernos, já que há tantas exigências, para o juiz, para além do processo? Infelizmente é, mas o juiz não pode deixar que assim seja. Eu tive um colega que passou pelos tribunais superiores, não vou citar nomes, Uhum. mas eu fui visitá-lo a respeito de um caso que estava lá no escritório e era um caso contundente, precisava de muita atenção. Eu fui falar com ele, ele era um dos integrantes da turma julgadora, e ele me disse: "Olha, Silvio, você fez muito bem de vir, porque eu vou lhe mostrar por quê". Aí ele me levou numa sala do lado do gabinete, hoje isso não tem mais porque está tudo informatizado, e tinham milhares e milhares de processos com 5 assessores redigindo as decisões. Eu falei: "Se você não vier aqui e não me alertar que existe algo fora do processo que eu deva saber, eu não vou saber. Você fez muito bem e tem que recomendar que, quando é casos que fogem à rotina, tem que vir falar com o magistrado". Isso Que me coisa marcou interessante. muito, porque ele era um juiz moderno, era um juiz do meu curso, do meu concurso de magistratura. E e hoje nós vemos que muitos magistrados, em todos os níveis, não gostam de falar com os advogados, não gostam de recebê-los, ou com os procuradores, se forem do Ministério Público, não é? Nós precisamos conversar. Então há casos e casos. Eu sei que esta soberba avassaladora de processos é difícil, nós temos que modificar de forma que seja dinâmico. Temos vários. Começamos com as súmulas vinculantes e os processos repetitivos, mas
dependendo do caso, o caso é sensível socialmente, é sensível para as partes, é sensível para um grande arcabouço da sociedade, isso o Supremo Tribunal é muito claro, não é? Então, a questão é relevante, o juiz tem que saber. E o juiz tem que saber com o advogado indo lá e trazendo as novidades, trazendo as suas agruras, ou o procurador, se for do Ministério Público, para que ele tenha uma maior atenção e para que ele não leia só a ementa no julgamento, ele tem que conhecer o processo. Mas a maioria dos processos vão com as ementas, infelizmente. Não tem outra forma. Infelizmente, são muitos processos. O senhor sabe que, eu li recentemente um livro da juíza Carolina Nabarro, chamado O Juiz Visto por Ele Mesmo. E olha, Não senhor, é que do coisa o inte Calamandrei, né? O juiz não, visto não é, pelos não é, advogados. não é, Esse é o não juiz é. visto por ele mesmo. Isso. E olha o senhor que coisa interessante, em dado momento ela diz no livro o seguinte: "Os juízes, tornaram-se administradores, gestores de recursos e de pessoas, pesquisadores, preenchedores de planilhas e muitas outras funções que se tornaram necessárias e que acabam por tomar um tempo que poderia ser mais bem utilizado na leitura dos autos, na realização das provas e no próprio julgamento dos processos". E ela cita também uma entrevista do desembargador Antônio Mário de Castro, em que ele diz que essa exigência de produtividade do juiz é desproporcional e que acaba, criando regras pasteurizadas, que não consideram as especificidades de cada caso, fazendo com que o juiz limite a oralidade e a realização de audiências para produção de provas e julgando o processo antecipadamente. Quando a gente vê um juiz escrevendo algo do tipo e demonstrando preocupação com o sistema que aí há, não é um sinal de que se impõe urgentemente mudanças, professor? Infelizmente, as mudanças estão vindo para agravar a situação, não Que para coisa. melhorar. Essa juíza está absolutamente certa e o que nós temos sentido é que, como o nível da sociedade, o nível cultural da sociedade tem caído muito, porque nós temos hoje uma sociedade culturalmente domada pelo computador e por esta desgraça aqui, ninguém estuda. Então, se nós pedimos num curso universitário que se faça um trabalho sobre um assunto ou outro, eles não vão pesquisar na biblioteca, não vão ler livro, vão buscar os artigos que estão na internet. Isso traz uma perda de consciência do jogador, porque ele passa a ser um autômato. Ele não é mais um sociólogo, porque o juiz é um sociólogo, ele é um apreciador da sociedade, porque ele atua diretamente na sociedade. E nós temos visto que o nível, infelizmente, tem caído, mas não é só na magistratura, não é só na advocacia, é em todos os níveis profissionais. Então, a história de a gente apertar um botão e digitar enter está nos liquidando. Nós não sabemos até onde isso vai chegar. Mas, e agora mesmo eu estou preparando um texto para apresentar no congresso da Associação da Academia Brasileira de Direito Civil. O ano passado, esse congresso foi em Portugal. Sim. E em Portugal eu falei sobre a herança digital, algo que nós temos que nos preocupar, porque o que está aqui tem coisas que vão para os herdeiros ou não vão para os herdeiros. Ou vai ficar com o Google, ou vai ficar com a Microsoft. Então, isso é algo que eu levei umas premissas e não levei soluções, porque ainda não está na hora das soluções. E agora, esta temática que você muito bem trouxe é exatamente a necessidade de mantermos a atividade judicial. Vocês imaginem, por exemplo, os nossos ouvintes aqui,
Um caso de família de guarda de filhos, se o juiz pode se eximir de estar presente, de entrevistar os pais, de entrevistar os filhos. Quando eu julgava ou decidia questões de família, eu ouvia as crianças. Se elas já pudessem conversar, eu, de uma forma muito informal, conversava com eles, porque eu ia perceber a necessidade que eles tinham de ficar com o pai, de ficar com a mãe, de ficar com os avós. Isso só existe com contato pessoal. O computador não vai resolver. E eu estou preparando justamente uma palestra, é bem curta, mas eu vou trazer essas premissas. O juiz continua sendo imprescindível. Recentemente, o desembargador Antônio Mário de Castro, ele mencionou numa entrevista que hoje o juiz ingressa na magistratura sem muita experiência de vida, com muito conhecimento jurídico, mas com pouca experiência prática. Não falta na formação do juiz, ou na cobrança, pelo menos nos concursos, um pouco mais ah, de uma literatura mais humanista, filosofia, história do Brasil, coisas que poderiam ser úteis na prática diária do juiz? Claro que falta, e falta demais, mas falta para a população geral. Uhum. Porque hoje nós devemos perguntar para alguém que esteja cursando a faculdade, não importa qual seja, e nem qual a área. Se ele leu vários livros de Machado de Assis, se ele leu essa de Queiroz, se ele leu Jorge Amado, ou se ele leu nossos modernistas, quantos leram? Isto faz com que, primeiro, não conheçam a nossa instrumentação. O médico tem como instrumento o estetoscópio, né? O estetoscópio, os aparelhos. Hoje, aparelho para tudo na medicina, nós temos a língua portuguesa. Então, não se sabe mais comunicar. Olha, esta semana, um conhecido meu, um amigo, Hum. me pediu para eu rever um contrato de locação. Veja, um simples contrato de locação de imóvel. Eu falo, com todo prazer. Uma administradora que fez. Olha, não tinha uma linha sequer aproveitável no contrato. Que As loucura. orações não tinham sujeito, as concordâncias todas erradas, preposições mal colocadas, cláusulas ininteligíveis. Não vai chegar isso para o coitado do juiz, que não tem preparo também, não vai entender nada. Então eu fui com o corretivo do Word, ele falou: puxa, o seu corretivo tornou tudo mais vermelho do que preto. Pois é, pois é. Então, são poucos os profissionais que estão preparados da forma que você falou, com um pouco de filosofia, com os tradicionais filósofos, não precisa se conhecer profundamente, mas os nossos principais. Falamos em Bobbio, é mais difícil de entender. Falamos em Radbruch, mais difícil de entender. Kant, mas podemos entender bem os nossos filósofos, Machado Palpério, que fala muito bem, Miguel Reale, Goffredo, e tantos outros que escrevem de uma forma mais simples, que é acessível a todos e que dá uma formação. Chaim Perelman, eu sou um admirador de Chaim Perelman, não é? E é uma pessoa fantástica. Ele escrevia para os leigos, para o povo, a linguagem dele, e era filosofia, filosofia pura. Então, nós não podemos admitir que alguém vai fazer um contrato de locação que não, nada é aproveitável, porque nem sabe o que está fazendo. Aliás, é um irresponsável profissional que faz isso. Não é verdade, meu caro? Sem dúvida. Inclusive, eu me lembro, nessa entrevista que eu fiz com o professor Miguel Reale, que ele disse uma coisa que me chamou muita atenção e eu guardo até hoje. Ele disse o seguinte, que o operador do direito que só conhece o direito é uma triste e pobre coisa. Claro, é Então, mesmo. eu achei muito interessante, porque ele mencionava o Largo São Francisco, que formou. Ele disse: olha, veja você quantos poetas, quantos escritores passaram pelo Largo São Francisco. Então, o direito não pode ser só técnica, porque a minha entrevista, à época, buscava uma opinião dele sobre se o direito é uma ciência ou se é uma técnica, né? E aí ele me saiu com essa frase, que eu acho que se aplica perfeitamente ao que a gente está discutindo nesse momento, né, doutor Silvio? Sem dúvida alguma. É uma ciência social que exige muito da língua portuguesa,
a colocação exata dos vocábulos, que exige muito de conhecimento básico de filosofia, que exige muito de conhecimento da vida. Eu sempre digo nas aulas, e quando dava aula para os bacharelandos, eu dizia: o juiz, o advogado, o jurista tem que ser um homem do seu tempo. Ele tem que conhecer a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Por isso eu digo, o juiz tem que ser mundano, no termo técnico. Deve conhecer o mundo. Por quê? Como que ele vai julgar um contrato que foi feito entre dois pernambucanos aqui em São Paulo? Ele não tem preparo, porque o contrato de gado, por exemplo, que eu dava exemplo, o contrato de Uhum. compra e venda de gado, de compra e venda de café ou de soja, feita em Pernambuco, feita no Amazonas, é diferente do contrato feito em São Paulo, feito no Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, temos modismos, então ele tem que conhecer o local onde ele mora. E em família, então, o juiz de família de São Paulo, que ele é urbano, ele tem determinados tipos de problema. O juiz que mora no interior, numa pequena cidade, o juiz de família vai ter outros problemas para resolver, então ele tem que ser o homem do seu tempo, do seu momento e da sua geografia. Não tem outra coisa a ver. Se ele for um estranho, onde ele vai julgar, vamos entender que ele vai ser aquilo que os capiaus falavam, né? Que boi em pasto alheio é vaca. Isso me faz lembrar um caos que o senhor contou de uma das suas primeiras audiências, em que o senhor, não sabia o que era um retireiro e um bezerro em Exatamente, curso, e que exatamente. o senhor pode contar essa história, por Posso, já gentileza? contei várias vezes. Eu É. comecei como juiz substituto na simpática comarca e cidade de Monte Aprazível, um pouco depois de São José do Rio Preto. Uhum, E naquela época, nós juízes fazíamos também, onde não havia justiça do trabalho, nós fazíamos justiça trabalhista. Então, a minha primeira audiência, e nesse caso, nós tínhamos um juiz mais antigo que supria a nossa competência, mas nesse caso, eu assumi a comarca e o juiz estava com pneumonia, então eu fiquei 2 semanas sozinho. Fui nomeado, não tinha preparo, não tinha curso nenhum, e já entrei para fazer audiência. A primeira audiência era justamente uma audiência de um retireiro, não é? Um trabalhador rural, que tinha sido despedido por justa causa. E a justa causa discutia que ele acordava tarde porque ele não tomava leite à noite, tomava outras bebidas, perdia uhum. horário e os úberes das vacas ficavam carregados, o bebê mamava demais e tinha curso. Aí, durante a audiência, eu suspendi para um cafezinho e fui falar com o meu escrevente. Escuta, meu caro, o que é retirar? É o que retirar leite das vacas de manhã? E o que é curso? É diarreia, doutor. Os bezerros mamam demais e ficam com diarreia. Ah, então agora eu posso julgar essa causa. Vejam só, eu era um juiz que conhecia o asfalto, não conhecia o campo. A melhor escola para o juiz são as cidades do interior, sem dúvida nenhuma. E que presença de espírito do senhor de saber o momento certo de buscar essas informações sem parecer que não tivesse conhecimento durante a presidência Chamar o da audiência, cafezinho, né? né? Vamos suspender para um cafezinho, né? Agora o senhor ingressou muito jovem na magistratura, não, Muito. professor? O senhor Na acha que estava época, preparado para o encargo, sendo tão jovem? nossa idade mínima era 25, hoje é 23, menos ainda, né? É. Olha, eu estava preparado, se bem que hoje há um curso todo, né? Os juízes entram, fazem um curso na Escola Superior da Magistratura, na Escola Paulista da Magistratura, e já vão com essa escola preparada, inclusive com essas partes horrorosas, que é de preencher planilhas, né? Coisa horrorosa. Agora, eu acompanhava meu pai em muitas audiências, né? Desde os 15 anos ele me levava ao fórum. Eu via a inauguração do Fórum João Mendes, primeiras os andares mais baixos foram inaugurados antes dos superiores, e as varas Caramba. cíveis eram todas lá. Meu pai advogava no cível, fui conhecendo, os colegas conversavam, então eu não tive grande dificuldade. E minha escola tinha sido mesmo a escola da vida, pelas conversas em casa, conversas com meu pai e com os amigos dele, que eram quase todos advogados, né?
Então eu não tive dificuldade. Tive dificuldade trabalhista, que nunca tinha. Aliás, eu fui aluno de um dos maiores mestres de direito do trabalho do Brasil, professor Cesarino Júnior, não é? Que foi o primeiro professor a exigir que nós fizéssemos estágio nas juntas trabalhistas. Então, muito antes do seu tempo, nós tínhamos que ficar 2 semanas junto com o juiz do trabalho, tinha os vogais na época, assistindo Uhum. às audiências e fazendo relatório. Mas eu nunca tinha trabalhado no campo trabalhista, e muito menos nunca tinha sabido o que era um retireiro e que eu era o curso dos bezerros. Aliás, não só essa história, né, eu me lembro de uma outra história que o senhor conta, que o senhor estava, no hotel, né, nessa cidade para a qual o senhor foi designado como juiz, e em dado momento o senhor foi acordado por policiais a respeito de uma algazarra e que o senhor precisava tomar providências, porque o garoto era menor de idade e o senhor naturalmente, como juiz responsável, precisava tomar uma posição a respeito. Se o senhor puder contar essa história também para os nossos Foi telespectadores. foi também em Monte Aprazível. Estava lá no velho Hotel São José, que não existe mais, um apartamento que eles reservavam para o juiz sempre, o juiz substituto, o titular não estava, era madrugada, e eu ouço uma sutil batida na porta do meu quarto, não é? Aquela sutil batida de policial. Bam, 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 bam. Acordo com sono, ainda meio dormindo, abro a porta, estava lá um sargento e um praça. Nossa, o que é isso? Vieram me prender? Esqueci que era juiz, eu tinha 3 dias de juiz só. Aí eles batem continência. Não, não, não vieram me prender. Não O que pode ser prisão. está acontecendo? Doutor, fulano de tal, que é filho do gerente do Banco do Brasil, que era muito mais importante que juiz prefeito. O gerente do Banco do Brasil, naquela época, era um rei. Ele está andando com o seu Fusca sobre a praça, em volta da Fonte Luminosa, e está fazendo cavalo de pau no meio da praça, em cima, onde é o local de pedestre. Falei, vocês não aprenderam que ele é menor, doutor. Lá vou eu, então, 3 horas da madrugada, ponho o paletó, a gravata, era o único uniforme que a gente tinha, né? Aham. Ponho o paletó, a gravata, para parar com aquilo lá e deter o menino, né? Que estava bem embriagado, com um potente Fusca andando em cima da praça, colocando em risco o pessoal, né? Falei, agora você vai fazer o seguinte, eu falei com o sargento, que eu tinha um sargento e 3 praças só, é o meu destacamento. O seu Falei com o sargento, você vai contingente. colocar reservado para menores, deixa numa cela com essa plaquinha. E o pai dele quer saber o que faz. Fala para o pai dele, à 1h da tarde, vi falar comigo e você traz o menino também. Claro que eu passei uma carraspana, o pessoal não sabe nem o que é carraspana hoje, né? Passei uma carraspana nos dois, aí deixei até o fim da tarde e nunca mais esse menino deu trabalho na cidade, viu? E nem o gerente que acabou ficando meu amigo. Are you listening? Damn.